O nome da matéria é Eficiência e Sustentabilidade nos Processos de Inovação. Pois é, eu tive isso no primeiro semestre de Biologia, a matéria foi online e eu vou contar um pouquinho pra você como é que foi. Eu sou o Jeff, esse é o Primatologando, estudo História, estou estudando Biologia e no meu primeiro semestre da Faculdade de Ciências Biológicas, na Uninove, eu tive duas matérias online. Uma delas foi essa matéria, né, que falou bastante ali sobre questões de sustentabilidade dentro de empresas. Hoje está muito famoso, né, o tal do ESG, responsabilidade socioambiental, RSA, dentro das empresas, para se referir a uma empresa que produz, que tem rentabilidade e ao mesmo tempo tem sustentabilidade. O objetivo de uma empresa, gente, não é só visar o lucro, é sim ser rentável. Mano, lucro é maravilhoso, a gente gosta de dinheiro sim, empresas gostam de dinheiro, mas não é um objetivo único. Você ser rentável, ainda mais ao longo do tempo, te dá como empresa vitalidade, uma maior vitalidade e uma maior sustentabilidade em termos gerais. Quando a gente fala de meio ambiente, o tema ele é recente. Foi lá nos anos 60 nos Estados Unidos que isso começou a ter outros olhos. E aqui no Brasil, a partir dos anos 80, mais ou menos. Muitas empresas hoje, principalmente as grandes, quando elas têm um impacto ambiental grande, uma das coisas que elas fazem é tentar de alguma maneira amenizar isso. Vou dar um exemplo básico. A Vale, né? Pô, eles fazem as ações ambientais porque são muito legais? Não, não faz mais do que obrigação, mas é porque o impacto ambiental é grande. Empresas são feitas de pessoas. As pessoas que trabalham lá, eu tenho certeza, cara, que a maioria acredita no que está fazendo e acredita que está fazendo para poder realmente ter um impacto ambiental interessante. Por mais que a gente julgue de fora e às vezes falando, é só marketing, tá destruindo a Amazônia, tá destruindo a Minas Gerais inteiro, tá abaixo, afundando uma cidade lá em Alagoas, Maceió, mas não, coloca na televisão que patrocina questões ambientais. Não, gente, eu falo pra vocês, tem muita gente que trabalha lá, que trabalha com o coração aberto mesmo, porque justamente sabe que quando a gente está falando de economia, quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de recursos, e os recursos são finitos, não são infinitos. Quando a gente está falando de vida em sociedade, uma vida em sociedade gigante como a gente tem, literalmente cidades de milhões de pessoas, o abastecimento disso vai requerer sim o uso de coisas naturais, água, solo, vai ter impacto. True that. Como é que se minimiza esse impacto? Como é que as pessoas lidam com esses impactos? Aí entram milhares de coisas, política, regulações internas, regulações da própria empresa e até mesmo, vamos ser sinceros, né, o caráter individual de cada pessoa que está investindo naquela empresa também, que tem gente que só visa o lucro. Money, money this, money that. Tá nem aí para a natureza. E até empresas de pequeno, médio porte estão começando a olhar isso com outros olhos. Geralmente, quem eu vejo atuando bastante ali são os técnicos e as técnicas de segurança do trabalho, os engenheiros de segurança do trabalho e engenheiros e engenheiras de meio ambiente. Como vai tratar o resíduo, como é que vai ser a questão de reposição, ou seja, o impacto que essa empresa gera no meio ambiente, de alguma maneira ela tem que repor. Como é que isso é feito? Algumas instituições, elas literalmente elas criam fundações relacionadas à própria empresa, como se fosse uma outra empresa que está visando a redução do impacto, né? Ou um investimento direto, né, em ações voltadas para o meio ambiente ou para poder substituir o impacto que está fazendo ali, né? A merda que tá fazendo. Conceitos que são mega importantes: eficiência, eficácia e efetividade. Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando muito sobre os métodos. A pessoa é deficiente, você é uma pessoa eficiente, parabéns. Você está usando métodos que estão dando resultados interessantes. Quando a gente está falando de eficácia, os métodos não importam tanto, a gente está falando mais de resultado. Né? Então, se é uma pessoa eficaz, é meio que os fins justificam os meios. E quando a gente está falando de efetividade, é uma junção dos dois, que olha, é o que todo mundo quer. Eu adoraria ser uma pessoa sempre eficaz e eficiente. Significa que eu estou usando meus recursos, e o principal dele que é o tempo, de uma maneira, com métodos, né? Que vão dar resultados interessantes ali no menor tempo possível, com menor custo.
E isso tem bastante a ver com qualquer processo dentro de empresa, mas quando a gente está falando da parte ambiental, muito mais. Quando a gente está falando de sustentabilidade dentro da empresa, existem várias perspectivas dentro da sustentabilidade. Uma delas é o próprio atendimento interno, ou as informações internas. O que você prega? Vamos ser sinceros, quantas empresas vocês não conhecem aí? Isso é verdade, que falam uma coisa e faz outra. Ok. Então, o alinhamento e essa transparência de processos e projetos tem um impacto positivo para a empresa. E um biólogo, por exemplo, tem um grande papel ali, pode ser um grande gestor nesse aspecto, né? Um gestor ambiental tem um grande papel nesse sentido. Outras coisas que podem ser feitas também é pensar nos fornecedores que essa empresa usa. Você, como empresa, você pode ter fornecedor A, B, C e D. Você pode ser uma empresa maravilhosa e tá mega realmente ali se importando com o meio ambiente, mas os seus fornecedores não. Empresas maiores têm essa preocupação muito mais nítida, empresas menores nem tanto, que olham realmente muito a questão do custo. Mas é aquilo que a gente falou. A médio prazo, será que vale a pena não investir em fornecedores que tentam, ao menos, ter uma visão ambiental tão boa quanto a que você quer ter? Eu gosto muito de iniciativas de algumas empresas que eles gostam de usar de fornecedores locais que não são necessariamente grandes, assim incentivando a economia daquele lugar. Nem sempre é possível, mas é uma opção muito grande aí se você tem tua empresa. E é uma coisa que, sim, vamos ser muito sinceros, pode fazer marketing sim em cima disso. Faz, cara. Vai só aumentar ali a tua teu nível, né, vamos falar assim, para os seus clientes. E vai ajudar também esses fornecedores a alavancarem ali, ainda mais se for uma questão regional, e tu for uma empresa grande e você alavancar os seus fornecedores, todo mundo cresce. É o tal do win-win, ganha-ganha. Outra coisa mega importante dentro de sustentabilidade em uma empresa é o tal do compliance. Compliance, ele basicamente vai falar, eu vou falar de uma maneira mais política, mais governamental ali, né? Mas aplicado ao meio ambiente, a gente tem que seguir, sim, legislação local. Por isso que existem, né, grupos de resistência que correm atrás de políticas públicas e leis, porque antes não existiam algumas leis sobre exploração de determinados lugares, por exemplo. Então, cada empresa tem que estar compliant. Compliant, bem Faria Limer, né? Tem que estar compliant com as leis ambientais do país ou da região que está, né, que se insere. E eu acho que mais do que isso, deveria também incentivar. Não acho que é uma prática tão comum as empresas em si incentivarem essas políticas públicas, porque realmente está visando sua rentabilidade e o lucro. Que adianta você ser uma empresa que você explora determinados recursos e daqui 10 anos você não vai ter mais isso? A sua longevidade como vida já está com data de morte. Nossa, parece que eu tô fazendo um vídeo aí pros Faria Limer, mano. Mas isso é o que eu tive na faculdade, gente. Então por isso que eu queria falar isso com vocês. Acho tudo. Outra coisa que seria muito interessante também dentro de qualquer empresa é a gestão dos resíduos da empresa, né? Então como essa empresa ela faz a gestão dos resíduos, ela tem reciclagem, não tem, ela tem ações internas, não tem. E de novo, são coisas que eu falo pra vocês porque eu já trabalhei com pessoas assim que trabalham com o coração muito aberto, sabe? Pra poder realmente fazer a diferença no mundo ali através da empresa. E queria que todo mundo fosse assim, mas não é a realidade. Às vezes a empresa tem um slogan, né? Assim, uma fama tipo, tá fazendo de novo, né? Só por fazer. Não, às vezes realmente tem pessoas ali dentro que estão lutando para que a gente tenha um mundo melhor. E o mundo que a gente vive hoje, ele é baseado no capitalismo, aqui, pelo menos no Brasil, e no capital. Então, a gente não tem como fugir disso, né? Num primeiro momento. Isso foi um pouquinho da matéria que eu tive. Assim, falando agora da matéria em si, se eu não tivesse estudado por mim, corrido atrás de informação, visto vídeo, só feito as provinhas online, teria passado, eu jamais ia ter essa concepção, esse momento de parar e filosofar sobre as práticas empresariais dentro do meio ambiente. A prova que eu tive foi muito fácil. Eu não fiz Ctrl+C, Ctrl+V. Era a mesma prova da outra matéria. Então, assim, já falei isso, dica Uninove, dá uma olhada na tua plataforma. E não foi muito estimulante, não, assim, sabe? Também, eu não vou negar pra vocês, eu não acho que se tivesse uma matéria, sei lá, de 4 meses dentro da faculdade, né, tanto sobre essa matéria quanto a de meio ambiente, ia ser estimulante pro aluno. Às vezes, cara, vale a pena você assistir um TED, sabe aqueles vídeos, né? Sabe aquelas palestras de 2 horas e tal?
sobre o tema que você vai sair muito mais enriquecido do que a matéria em si. Opinião apenas minha sobre a questão curricular aí, não só de curso de biologia, acho que qualquer curso, né? Tem muitos cursos que tem isso, pra mim eu vejo isso como um desafio, como um problema mesmo. Eu adoraria ter tido isso através de uma palestra com uma pessoa muito foda da área, e acho que isso ia me incentivar até como biólogo a olhar para a área corporativa, porque muita gente que entra em biologia não pensa na área corporativa, mas é uma possibilidade muito grande, ainda mais dentro da área de sustentabilidade. Existem cursos de pós-graduação hoje em dia que são voltados para ESG. Valem a pena caso você goste dessa área, né? Eu não acho que é uma área que eu particularmente amo, não sei assim, se eu tivesse oportunidade, por que não? Mas eu vejo a importância disso e eu acho que para as pessoas que realmente querem trabalhar em corporações ou no mundo corporativo, sem aquele sangue no olho, sabe? De passar por cima de todo mundo pra conseguir o que quer. Sendo muito sincero, eu acho que é uma área muito boa, porque as pessoas realmente elas estão ali por um propósito, né? Por mais às vezes que na política interna da empresa, e quando eu falo política, estou falando de política mesmo, da arte da política, seja uma área de difícil negociação. Então, se você escolher essa área, boa sorte também, que você vai precisar ser bastante político e vai precisar saber negociar muito bem. Isso foi um pouquinho aí de matéria online do primeiro semestre que eu tive de Ciências Biológicas na Uninove. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Se você está tendo essa matéria, ou aprendeu alguma coisa a mais, ou tem algum comentário, deixa aqui. Não se esquece aí de compartilhar, de dar um like, de seguir o canal. E a gente se vê no próximo tema. Um beijo.